Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que é o professor Cleciano. A gente vai estar caminhando juntos, tá certo? Durante esse ano. Então, como primeira atividade, nós passamos a atividade diagnóstica para ver como é que vocês estão, aquilo que vocês ainda lembram, como é que está a compreensão de vocês e aquilo que a gente vai precisar melhorar ao longo das próximas aulas e no ano desse ano letivo, tá certo? Espero que estejam todos bem. Também espero que possamos nos encontrar em breve para continuarmos então nossa caminhada por mais este ano letivo. Então nós temos 3 turmas, A, B, C, e aí esses vídeos, acho que uns 2, 3 vídeos vão ser enviados para vocês, resolvendo as questões, para que vocês vejam o que vocês acertaram, o que vocês erraram, e óbvio, deixe para ver o vídeo só depois que você tiver feito a atividade lá, e também fazendo uma revisão dos conteúdos. Essa atividade foi feita tendo em base aquilo que vocês deveriam ter aprendido nos anos anteriores, tá certo? E a primeira questão, nós temos então um texto dentro do gênero receita, e aí tem uma série de instruções, ilustrações aí, mostrando como se fazer um pavê de morango. Você vai ter os ingredientes, você vai ter a forma, o modo de preparo, tá certo? Como deve ser feito, o rendimento e por aí vai. Como deve ser a finalização da receita, como deve ser servido e o rendimento aqui no final. Beleza? Vocês leram o texto, aí o item pede, ó. Questão pede: o texto tem por finalidade. Qual é a finalidade desse texto? Aí os itens: enumerar, relatar, discutir ou instruir. Algumas pessoas colocaram enumerar. Mas será que esse texto está somente enumerando algo? Será? Ou a gente tem algo além disso? Está só dizendo os passos que devem ser seguidos, sem nenhum objetivo, sem nenhuma função, sem nenhuma intenção? É só para enumerar, fazer enumeração? Não. Observe que, dentre as opções, essa não é a melhor, que se encaixa melhor. Dentro desse gênero, desse texto que nós lemos, tem a parte de enumeração? Você tem que fazer primeiro isso, depois. Tem. Tem uma certa enumeração? Tem. Mas é o objetivo final do texto? É a intenção desse texto? Só relatar? Está discutindo alguma coisa? Discutindo não, né? A gente já deixa de lado, né? Mas as respostas que mais foram marcadas foram enumerar, relatar e instruir. Relatar, algumas pessoas ainda marcaram, mas não, realmente também não dá, tá certo? O que se aproximaria seria enumerar da resposta correta. Mas mesmo enumerar, não é somente isso que está presente no texto, porque a intenção de um texto desse gênero receita tem como objetivo, intenção, instruir. E o que seria instruir? Levar uma pessoa a fazer algo, ensinar, mostrar como se faz, tá certo? Fazer com que alguém aprenda alguma coisa. Então, nesse caso, qual é a intenção? Seria de instruir. Então, a finalidade do texto é instruir, ensinar a pessoa a fazer algo. No caso da receita, um pavê. Tá certo? A resposta correta seria instruir, ensinar alguém a fazer alguma coisa. Tem a parte de enumeração, as receitas, os ingredientes que serão usados, como fazer, porção, rendimento. Então é instrução, instruir. Tá certo, pessoal? Ensinar, uma palavra sinônima. Questão 2. Leia a música abaixo. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É só o amor que conhece o que é verdadeiro. O amor é bom, não quer o mal, não sente inveja ou se envaidece. Então a música do Legião Urbana, Monte Castelo, fazendo uma intertextualidade, ou seja, pegando elementos de um outro texto, colocando na letra da música dele.
Não sei se você conhece, mas esse trecho dessa música está fazendo alusão a um trecho bíblico, né? 1 Coríntios capítulo 13, onde aparece falando sobre o amor, as características, as qualidades do amor. Então o poeta, o autor dessa canção, ele utilizou-se desse conhecimento, desse outro texto, para pegar elementos e daí se basear para fazer o seu texto. Nós temos a interferência, a influência de um outro texto nesse texto dessa música, tá certo? Então nós chamamos isso de intertextualidade. Aí o item pede, ó, a expressão se envaidece, destacada no fragmento acima, refere-se. Quem é que se envaidece? Está se referindo a quem? Quem está se envaidecendo? Ou, no caso, não deveria se envaidecer. Aí você lê aqui o final, né? Ó. O amor é bom, não quer o mal, não sente inveja ou se envaidece. Quem é que não se envaidece? Está se referindo a quem? Ao amor, né? A gente vai ter aqui os itens, ó. Aos homens? Não, né? Aos anjos, ao amor ou ao mal? O amor é que é bom. É o amor que não quer o mal. É o amor que não sente inveja. É também o amor que não se envaidece. Então a resposta correta seria o item C, ao amor. Praticamente todo mundo acertou essa questão. Parabéns, mas ainda algumas pessoas marcaram opções erradas, tá certo? Então, atenção ao texto. Se for necessário, releia, pergunte a expressão, tá certo? Quem se envaidece? Quem é que não se envaidece? Pelo contexto a gente consegue achar a resposta, tá certo? Então, o terceiro item aí, ao amor. Então, algumas classes gramaticais que vocês estudaram ao longo do sexto, quinto ano. Desculpa. Então tem aí, ó, 4 classes gramaticais bastante conhecidas. E aí pode ser uma definição básica mesmo, simples, não precisa ser muito extenso, né? Então algumas definições cabem dentro dessas classes gramaticais. Por exemplo, substantivo. O que é um substantivo? É a palavra que pode ser declinada ou que nomina os seres, os coletivos, as coisas, que dá nome às pessoas. Então, se você observa, tem várias definições. É um termo, uma classe que engloba uma grande quantidade de outras palavras, tá certo? Então, são as palavras que são substituídas por pronome. Aí você já entra aqui no pronome, né? O que são os pronomes? O que é a classe gramatical do pronome? Pronomes são as palavras que substituem os substantivos, como por exemplo os pronomes do caso reto: eu, tu, ele, nós, vós, eles, tá certo? O item C, os adjetivos, são as palavras que qualificam, que dão alguma característica, que trazem algum sentido a mais a respeito de um substantivo, de um pronome, ok? E os verbos são as palavras que expressam ação, estado ou efeitos, fenômenos da natureza. Tudo bem, pessoal? E são palavras que também podem ser conjugadas, são os verbos, certo? Eu corro, tu corres, isso seria, então, conjugar. E você já usa os pronomes eu, tu e os verbos dentro da conjugação para cada pronome, tá certo? E aí cada pronome pode substituir um substantivo, como a gente viu aqui, ó, nas questões anteriores. Os pronomes podem substituir, podem fazer referência a um substantivo, tá certo? E os adjetivos trazem essa beleza ao texto, essa complementação, transferência de emoção, de sentido complementar. Tudo bem? Tranquilo, né? Praticamente todo mundo respondeu. Até agora, bem respondido. Aí a próxima questão, um assunto que nós vimos com certeza ano passado, eu lembro muito bem de ter
para os alunos que foram meus alunos, com certeza viram, acredito que dos outros professores também, e até mesmo os que vieram de outra escola tenham visto esse assunto, quando a gente fala de fonemas e letras, fazendo a distinção, né? A letra aí sendo a expressão escrita, né? Sendo a tentativa de demonstrar de forma escrita um som. Mas muitas vezes algumas letras vão aparecer na palavra e não vão ser pronunciadas. Elas não vão ter um som para aquela letra. Ou o que pode acontecer também? Um som vai ser representado por duas letras, como no exemplo aqui, ó, de jarro. Quantas letras nós temos? Nós temos 5 letras. E quantos fonemas? Quantos sons estão presentes nesta palavra? Jarro. Esse RR, 2 letras, mas estão representadas somente por meio de estão representando somente um som. Elas se juntam para representar um som somente. Então você vai ter 5 letras mais 4 fonemas. Aqui a palavra água. Todas as letras, todos os sons aí, todas essas letras estão sendo representados estão representando melhor um som. Eu estou pronunciando todas essas letras, mesmo o U. Esse U aí, ele está sendo pronunciado. Se eu tirar o U, vai ficar a mesma palavra, por exemplo? Vai ter o mesmo som? Não, né? O som vai mudar, vai ficar aga. Então, mesmo esse U, que alguém pode pensar que é surdo, não sonoro, não pronunciável, ele está sendo pronunciado. Então, aqui no caso, nós vamos ter 4 letras, 4 fonemas. O que não vai ocorrer na palavra havia. Esse H a gente não tem som para ele. Havia. O som do A é que está sendo pronunciado. A palavra deve ser escrita dessa forma. Mas você vai ter 5 letras, mas somente 4 fonemas. E por último, na letra D, você vai ter restinho. Restinho. O N e o H, eles juntos representam somente um som. Então você vai ter 3, 6, 8 letras mais 7 fonemas. Tá certo? Lembrando lá que a escrita, as letras são as representações, as tentativas de representar os sons da fala. Uma letra não é necessariamente um fonema. Muitas vezes a letra pode estar na palavra, mas não tem um som representado naquela palavra, como o exemplo de havia. Esse H havia escrito com H, mas esse H não é pronunciado, ele não tem um som. O RR a mesma coisa, o NH a mesma coisa, tá certo? E outras vezes até pode ter uma letra que represente mais de um som. Por exemplo, a palavra táxi é escrita com o X, mas esse X aí, ele está com o som x, x. São 2 sons, a k, si, tá certo? K, s, tá, ta, tá, xi, xi, ok? Então, o X aí é uma letra para 2 sons. Então, se fosse táxi, seriam 4 letras e 5 fonemas. Tudo bem, pessoal? Relembrando, então, essa parte. A última questão para esse vídeo diz assim, ó. Escreva os itens abaixo, considerando as expressões de tempo. Preencha as lacunas com a ou a. Tá certo? Então vamos ver aqui, à medida que a gente for respondendo, aí eu vou dizendo qual é usada para cá. Lembrando que elas vão expressar o que, ó? Tempo. Dentro dessas orações, dessas frases, elas vão estar expressando tempo. Então nós temos aqui, ó, viajou há vários dias. O verbo, ele está no presente ou no passado? Passado, né? Viajou. Então, para o passado, nós vamos usar o a com h, acento agudo. Então, viajou há vários dias, no passado. O a com h, acento agudo. Mas ainda não nos deu notícias. B. Comprei uma bolsa pela internet,
mas ela só será entregue daqui a alguns dias. Esse tempo aqui, ó, ele comprou no passado, mas a bolsa ainda não foi entregue, ela será entregue. Isso significa que ela será entregue, obviamente, no futuro, daqui a alguns dias. Quando for futuro, é somente a letra A, tá certo? Há alguns dias, passado, HA, acento agudo, A, e futuro, somente a letra A. Expressando o tempo por vir, futuro. Item C, combinei com a Rita que de hoje a sábado farei o trabalho. Passado ou futuro? Futuro, né? Daqui até lá. A sábado. De hoje a sábado. Você vai usar somente a letra A. Item D, estou há horas aguardando e ninguém me atende. Presente ou passado? Estou há horas. Passado, né? Tá com tempo já. Olha aqui, ó. Faz tempo que eu tô aqui esperando. Então, estou há, H-A, acento agudo. Estou há horas aguardando e ninguém me atende. E por último, conheço Osni há 10 anos. Passado, né? 10 anos, tem 10 anos que eu conheço essa pessoa. Então, H-A, acento agudo. Há 10 anos. Tudo bem, pessoal? Então, daqui a pouco vocês vão ter acesso também ao vídeo respondendo as outras questões. Espero que vocês tenham se dado bem e que não tenham tido maiores dificuldades. Se tiveram dificuldade ou outra, vejam o vídeo, tirem as dúvidas. Qualquer pergunta persistindo, vocês podem entrar em contato e tirar suas dúvidas. Valeu e até a próxima!